Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Castelon e hoje eu venho trazer o review completo desse equipamento multiprocesso e sinérgico, ou seja, ele se regula automaticamente, que promete revolucionar o dia a dia na soldagem. É a Vulcano Flex MIG 200i DV da Balmer. Nesse vídeo vamos explorar cada detalhe dessa máquina, né? Falar sobre os parâmetros de cada processo, MIG Mag, TIG, eletrodo, arame autoprotegido, né? O famoso MIG sem gás, falar sobre o ciclo de trabalho do equipamento e, é claro, algumas aplicações na prática, né? E vamos descobrir se ele é tudo isso mesmo. Se você é serralheiro, trabalha com manutenção, fabricação leve ou até faz soldas como um hobby, essa máquina pode ser sua parceira ideal. Compacta, portátil, cheia de tecnologia, a Vulcano Flex 200i DV promete surpreender. Bora descobrir juntos? Um dos primeiros pontos que se destaca do equipamento, né, é o design leve e compacto, pesando apenas 17 quilos. Levando em conta que ela suporta rolos de arame de até 5 quilos, então no máximo o equipamento vai pesar 22 quilos. E ela é fácil de transportar, né, a carcaça é bem robusta e tem uma alça bem reforçada. E ela é projetada para aguentar ambientes de trabalho bem exigentes, como oficinas e obras. Bom, pessoal, essa é a parte de trás do nosso equipamento, né? Com a chave geral de liga e desliga, conector do gás, né? Para Mig-Mag o CO2 ou a mistura, e para TIG o argônio puro. E é o meu cabo de entrada de energia, lembrando que ela é bivolt, né? Ela tem seleção automática, 110 e 220, e é monofásica. E aqui nós temos a nossa placa de identificação, né? Que tem o ciclo de trabalho, entre outras informações. Bom, pessoal, focando aqui no ciclo de trabalho, nós temos o 110 e o 220, né? Então, no processo MAG, ligado no 110, ela é 100 amperes a 100% e 140 amperes a 35%. No 220, 105 amperes a 100% e 200 amperes a 25%. No eletrodo revestido, em 110, ela é 85 amperes a 100% e 110 amperes a 50%. No 220, 105 amperes a 100% e 200 amperes a 25%. Processo TIG, 115 amperes a 100% em 110 e 140 amperes a 60%. No 220, 105 amperes a 100% e 200 amperes a 25%. Eu recomendaria esse equipamento para soldagem de no máximo até espessuras de aço carbono inox de 6 milímetros. Bom, pessoal, esse aqui é o conjunto interno da máquina de solda Mig-Mag, né? E cada componente ali tem uma função essencial no processo de soldagem, né? Vou explicar para que serve cada parte. Aqui nós temos o suporte do carretel de arame, né? Onde você vai colocar o carretel de arame para soldagem MIG ou MAG, né? Dependendo do material que você for soldar, né? E aqui a rosca permite que você fixe o carretel de maneira segura, né? Evitando que ele se mova durante o uso. Esse equipamento tem suporte até 5 quilos de arame. Bom, aqui, né, é a unidade de alimentação de arame, né? Esse conjunto com as roldanas é responsável por puxar o arame do carretel e empurrá-lo através da mangueira da tocha, né, que seria o conduíte, até o ponto de sondagem, né? As roldanas aqui devem ser ajustadas de acordo com o diâmetro do arame, da bitola do arame que você vai estar utilizando, né? Esse ajuste de pressão garante que o arame seja alimentado de maneira constante e sem enroscar, né? Aqui, ó, retirando a roldana, nós verificamos que temos a opção aqui, ó, nesse caso minha de 1 milímetro e 0,8. Como eu vou estar utilizando a bitola 0,8, eu vou deixar o lado 0,8 para trás ali na minha roldana. Vou fixar aqui. E pronto. E aqui, logo acima da unidade de alimentação do arame, nós temos o regulador de pressão das roldanas, né? Que ajusta a pressão da roldana sobre o arame, né? Ajustar corretamente a pressão é importante para evitar que o arame escorregue ou amasse durante a alimentação. Não precisa apertar muito aqui, ó. Nós fazemos o teste quando colocar o arame, começou a puxar o arame, não está enroscando, não está travando, ele não está patinando, tá ótimo. Não precisa apertar até sair água, não. E aqui nós temos o ajuste do burn back, né? Que na soldagem Mig-Mag, o burn back controla o tempo em que o arame continua energizado depois de soltar o gatilho da tocha, né? Em outras palavras, ele define o quanto o arame vai queimar antes de parar completamente, né? O que ajuda a evitar que o arame fique preso ao bico de contato. Se o burn back estiver muito baixo, o arame pode ficar colado no bico. E se estiver muito alto, o fio pode ficar longo demais, né? Formando uma ponta muito longa lá e fica ruim depois para realizar a soldagem de novo, né? Na prática, né, ajustar o burn back é importante para manter a continuidade e a qualidade do processo de soldagem, né? Eu costumo deixar aqui no meio, né? E assim ele não fica não tão curto e nem tão longo. Eu acho que é uma posição boa, mas você vai ajustando de acordo com sua preferência. E essa seleção negativo e positivo que aparece aqui embaixo do burn back aqui,
significa a polaridade da tocha de soldagem, né? Dependendo do tipo de arame ou do processo de solda que você for utilizar, a polaridade da tocha, né, e do cabo terra, também conhecido como garra negativa, precisa ser ajustada para obter melhores resultados na soldagem, né? Deixando no positivo aqui, né, geralmente é usada no Mig-Mag comum, né, com arames sólidos e com gás de proteção, né, que daí a tocha é conectada no positivo e o terra no negativo, né. E no negativo aqui, se a gente colocar esse grampinho na polaridade negativa, né, que ele é muito comum na soldagem do arame tubular autoprotegido, né, que o pessoal chama de MIG sem gás, onde a tocha é conectada no negativo e o terra no positivo, né, que vai ajudar uma melhor penetração e reduzir os respingos, né, que é ideal para chapas finas e a aplicação desse arame tubular autoprotegido. É só retirar aqui essas duas pecinhas, inverter a chavinha e pronto. Aí minha tocha está regulada aqui, está definida na polaridade negativa. Depois na prática eu vou mostrar esse ajuste para vocês. Bom, pessoal, então em resumo, né, aqui a gente armazena o carretel com segurança, né? A gente controla a alimentação do arame, ajusta a polaridade para os diferentes tipos de solda e regula o tempo do burn back, né? Que é a distância do fio, né? Tudo isso junto permite que você tenha um bom controle preciso na soldagem Mig-Mag, né? Garantindo uma qualidade instável e de boa qualidade. Bom, pessoal, essa aqui é a parte da frente do nosso equipamento, né? Muito bonito, diga-se de passagem, né? E aqui nós temos entrada Euroconnector para a tocha Mig-Mag, conectores polo positivo e negativo, ambos de 13 mm, conector de gás para a tocha TIG e conector de gatilho para a tocha TIG Lift Arc. Ela não tem alta frequência. Depois, na hora de mostrar ali no painel, eu vou explicar para você o porquê desse conector, para que ele vai servir, mesmo que não tenha alta frequência. Esse é o painel do nosso equipamento, né? Temos uma tela LCD com cores reais e os botões Knobs para realizar os ajustes. O painel ele é muito intuitivo, né? Nós já vemos que temos aqui, ó, MIG sinérgico, MIG manual, TIG, eletrodo e suporte. Começando aqui no suporte, ele vai nos dar a opção para vermos a versão do nosso equipamento e o idioma, se queremos em inglês ou português. Pessoal, esse aqui é um equipamento muito simples de realizar as regulagens de parâmetros de soldagem. Para quem não tem muito as mães, está começando, essa máquina aqui é uma mão na roda. Nós temos aqui MIG sinérgico, né? O que seria sinérgico, né? Nós vamos definir ali a espessura da chapa, o gás que nós vamos utilizar, o material que nós vamos estar soldando e a bitola do arame que vamos estar utilizando, e ela já nos dá a regulagem. MIG manual. A gente não quer utilizar essa função sinérgica, então a gente pode regular ela manualmente também. TIG Lift Arc sinérgico, então nós vamos ter também essa opção de sinergia, né, que nós vamos regular automaticamente o nosso equipamento, só que ela não é alta frequência. Mesmo sendo Lift Arc, se nós conectarmos uma tocha com gatilho, nós vamos poder utilizar função 2 tempo, 4 tempo, ela tem rampa de descida e tem um pós-gás, então diferente da tocha valvulada convencional que a gente retira rapidamente a tocha e contamina ali o final do cordão de solda, mesmo ela não sendo alta frequência, o cordão de solda sai muito bem executado, tanto o final dela, por ter o pós-gás e a rampa de descida. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Função de eletrodo revestido também, que nela vamos ter um hot start, um anti-stick e um arc force ajustável. Sem mais delongas, olha como é muito simples fazer a regulagem desse equipamento, até para um leigo. Vamos lá, MIG sinérgico. Vamos imaginar que nós vamos soldar no processo MIG-Mag utilizando o modo sinérgico, né? Aqui ele já vai nos fazer algumas perguntas, né? O que nós vamos soldar? Se é aço, carbono comum, aço inoxidável, alumínio, se nós vamos utilizar o arame tubular sem gás, né? O famoso MIG sem gás, ou um arame tubular com gás. Então, no meu caso aqui, eu vou soldar aço carbono comum. Aí ele já vai nos dar as configurações para ver se a gente realizou corretamente, né? Tocha conectada no Euroconector, o cabo terra no negativo, e lá dentro da máquina, naquela opção de polaridade, ela está mostrando que a nossa tocha tem que estar no polo positivo. Avançando aqui, ela já pergunta qual gás de proteção que nós vamos utilizar. Se é uma mistura de CO2 com argônio ou só o dióxido de carbono, né, o CO2 puro. Aqui no meu caso eu vou usar uma mistura, né, de C25, que é 25% de CO2 e 75% de argônio para soldagem MAG. Aqui ele vai
perguntar qual é o diâmetro de soldagem, né, do meu arame, né, qual bitola de arame que eu vou estar utilizando. No meu caso, 0,8. Vai perguntar também qual o modo de funcionamento do gatilho da tocha que eu quero, se é 2 toques ou 4 toques, né? 2 toques. Eu seguro o meu gatilho para realizar a soldagem, solto, fecho o arco. 4 toques é o modo automático que o pessoal costuma falar. Eu aperto o gatilho, solto, abri o arco, realizei a soldagem. Quando eu quiser fechar o arco, eu aperto de novo o gatilho. Isso é ideal para soldas mais longas. Nesse caso, como eu vou fazer só um corpinho de prova, um cordão pequenininho, eu vou deixar em 2 toques. Aí agora ele pergunta a espessura da chapa. Eu já informei que era de aço carbono e a chapinha que eu vou soldar aqui é de 4,8 milímetros, né? 3,16. E aqui, de acordo com as informações que nós fornecemos para o equipamento, que seria a espessura da chapa, 4,8 milímetros, o diâmetro do nosso arame, a bitola, 0,8, o material, aço carbono, o tipo de gás, uma mistura, o modo da tocha, 2 tempos, e o processo mix sinérgico, ele já nos deu o parâmetro aproximado ali para a soldagem. Por que eu digo aproximado? Para um leigo que está começando, esse parâmetro aqui já está ótimo, mas pode ser que tenha um soldador mais experiente, que tenha a mão um pouco mais rápida e quer fazer alguns pequenos ajustes a mais. Então, nós podemos também, o que eu chamo de ajuste fino aqui, a regular um pouquinho mais essa informação que foi nos dado aqui, né? Percebe que tem até uma barrinha, enquanto ela está branca, significa que está bom ainda para esse tipo de chapa que nós vamos soldar. Ficou no vermelho, já não é recomendado. Então fica muito fácil de regular esse equipamento para quem está iniciando. Então nós temos aqui, ó, 20 volts, né, nossa tensão, 9 metros por minuto no nosso arame, né, que seria a nossa corrente, a amperagem ali, e aqui o controle de respingos é a nossa indutância. Nós podemos também fazer o ajuste fino, mas ela já nos deu aqui uma referência ali. Então eu vou deixar desse jeitinho mesmo aqui que regulou e vou realizar uma soldagem, umas chapinhas aqui para a gente ver se realmente funciona essa regulagem que a máquina sinérgica nos dá. Vamos lá? Bom, pessoal, já coloquei o rolo de arame 5 kg ali, 0,8. A chave da tocha ali no positivo. Terra conectada no negativo. Os parâmetros que o equipamento me forneceu. Gás mistura, cerca de 12 litros por minuto. Bora lá. Aqui os corpinhos de prova que eu vou fazer vai ser uma solda de ângulo, uma de topo e uma quina na vertical descendente. Bom, pessoal, vocês repararam que ficou muito bom mesmo esse parâmetro que o equipamento nos forneceu no modo sinérgico. Mas se você não quiser utilizar essa opção, nós podemos regular a MIG manualmente também. Então eles vão nos perguntar se nós vamos querer 2T ou 4T. E a regulagem comum, né? Então nós vamos regular do nosso jeito. A nossa tensão, a nossa velocidade do arame, né, a nossa corrente e a nossa indutância da maneira que nós quisermos. Só que eu acho um desperdício você tendo ali o modo sinérgico, você utilizar essa função. Voltando aqui no nosso menu principal, eu realizei a soldagem no aço carbono com o arame cobreado, né, a MAG convencional, com gás, né. Agora eu quero fazer aqui uma regulagem, aqui um parâmetro, utilizando o arame tubular autoprotegido, né. O famoso mix sem gás no modo sinérgico para vocês verem que realmente funciona também esse parâmetro que o equipamento nos fornece. Então fica muito fácil de trabalhar com esse equipamento, onde a gente nem precisa saber regular a máquina para realizar a soldagem. Então vamos lá, vamos utilizar a MIG sinérgica.
Aí aqui eu vou colocar que eu vou utilizar o arame tubular sem gás. E aqui ele já vai nos dar como configurar o nosso equipamento. Aqui ele já está nos dizendo que a gente precisa inverter a polaridade da máquina lá dentro, né? Deixar a tocha no negativo e conectar o grampo terra no positivo agora, para eles a soldagem do MIG sem gás. Aqui já vai perguntar a bitola do arame que a gente vai utilizar. Como eu só tenho 0,8 aqui e não nos dá essa opção, então eu vou na opção mais próxima, que é o 0,9 milímetros. Aqui vai perguntar se eu quero 2T ou 4T. Eu vou soldar com 2T, segurando o gatilho. E vai perguntar a espessura da chapa. A chapa que eu tenho aqui, os pedacinhos de chapa para realizar um testezinho, é de 3 milímetros. Então eu vou colocar aqui essa espessura aproximada de 3 milímetros. E eu recomendo também para o processo MIG sem gás, aí, o arame tubular autoprotegido, soldar somente espessuras mais finas, assim, até 3,16 no máximo, com esse tipo de processo. E aqui já nos deu um parâmetro que a máquina nos recomendou. Então recomendou aqui para esse tipo de processo ali 19,5 volts ali minha tensão, 5,1 metros por minuto do arame nessa corrente e a indutância em 5. Então vamos realizar um testezinho para ver se realmente ficou bom esse parâmetro que a máquina nos deu. Vamos lá. Bom, pessoal, já conectei aqui o rolo de arame, né? Tubular autoprotegido, né? Famoso MIG sem gás. Já inverti aqui a chavinha, então minha tocha está na polaridade negativa. A bitola do arame é 0,8. Aqui estão os parâmetros que o equipamento me forneceu. E o terra no positivo. Aí aqui eu vou fazer o mesmo esquema com o arame sólido, né? Uma junta de topo, uma de ângulo e uma de quina. Bora lá. E aqui o resultado, né? Pode ver que o bocal tá até sujo ainda do respingo e a fumaça, né? Característica do arame autoprotegido. Aqui, ó, uma soldinha de ângulo. Uma de topo. E a que eu mais gostei foi a quininha. Olha a qualidade da quininha da chapa de 3 milímetros. Bom, pessoal, perceba que realmente funciona muito bem essa parte sinérgica, tanto no arame cobreado como na MIG sem gás. Eu gostei bastante. Então imagina para uma pessoa que compra um equipamento, quer trabalhar em casa e não tem a mínima noção, isso aqui já vai ajudar muito a máquina a se autorregular. Bom, agora vamos testar aqui a nossa TIG, né? Lift Arc, modo sinérgico. Bom, ela já vai nos dar a configuração que eu tenho que conectar a minha tocha no negativo e o meu terra no positivo, né? E se eu tiver uma tocha com gatilho, mesmo ela não tendo alta frequência, ela sendo lift arc, né? Ou seja, eu tenho que encostar meu eletrodo de tungstênio para iniciar o arco elétrico. Eu tendo esse gatilho, ela nos dá algumas opções bem bacanas, né? Como a rampa de descida e o pós-gás, que isso vai ajudar muito no final do nosso cordão de solda. Então ela vai perguntar aqui o diâmetro do meu tungstênio. Eu gosto de utilizar sempre 1/8, até para chapas finas, chapas grossas, sempre 1/8. Como não tem essa opção, eu deixo no mais próximo possível aqui, o 2,4. Vai perguntar se eu quero soldar em 2T ou 4T. Na TIG eu tenho o costume sempre de soldar no automático também, né? Eu gosto assim, então vou soldar no automático. E a espessura da chapa, que no caso eu vou soldar uma chapa de inox de 6 milímetros, que é o que eu tenho aqui. Então, regulei, ele já nos deu esse parâmetro para a minha chapa de 6 milímetros, o tungstênio de 2,4, né, no meu caso 1/8, o gás que eu vou utilizar na TIG é sempre o argônio, 4 tempos e o processo TIG. Então aqui nos deu uma regulagem de aproximadamente 150 amperes. Lembrando, se eu quiser soldar até 170, esse tipo de chapa tá bom. Passou disso, já não é regulado, não é recomendado, né? E eu posso soldar também, se eu for um pouco mais lento, 130 amperes ali. Está ótimo também, menos que isso já também não é recomendado. Então eu vou deixar do jeitinho que a máquina me deu aqui, ó, 150 amperes. Aqui eu posso regular também a minha rampa de descida, né? Que seria, na hora que eu terminar o meu cordão de solda, que no meu caso, como eu estou utilizando uma tocha com gatilho, se eu regular aqui, ó, 3 segundos ou 2 segundos aqui, ó,
eu estou realizando a minha soldagem a 150 amperes. Apertei o gatilho para finalizar o cordão, ele não vai apagar o arco na hora que eu apertar. Dentro de 2 segundos, ela vai caindo gradativamente a minha corrente até chegar no zero ali e terminar fechar o arco do meu cordão. Então eu não vou utilizar essa função, porque eu não gosto muito de rampa de descida para esse tipo de solda. E aqui embaixo eu posso regular meu pós-gás, né, em segundos, né? Quanto tempo meu gás vai ficar soltando ali quando eu terminar a soldagem para ajudar no resfriamento ali do meu cordão, para não contaminar tanto o meu eletrodo de tungstênio quanto o final do nosso cordão de solda enquanto ele solidifica. Então, aqui a regulagem nos deu 5 segundos, eu vou deixar do jeitinho que a máquina me deu aqui para mim, para a gente fazer um teste. Bora lá. Bom, pessoal, agora aqui no processo TIG, né? A tocha no negativo, terra no positivo. Aqui o gás argônio, cerca de 12 litros por minuto. Aqui a chapinha, já travei ela de um lado e vou realizar a soldagem do outro lado. Bora lá. Bom, pessoal, eu vou soldar com a tocha invertida aqui para ver se consegue pegar bem o arco da solda, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, aqui ficou o resultado, né? Meu equipamento sinérgico deu o parâmetro para soldar esse tipo de chapa, né? Só que agora eu vou brincar um pouco ali com o equipamento, né? Eu vou dar aquele segundo passe de acabamento. Agora eu coloquei o bocal número 12, tungstênio bem para fora. Vou fazer aquela escama que vocês gostam, né? Então o que acontece aqui? Ó, o equipamento me disse que para essa espessura de chapa, 150 amperes era o ideal. E eu gostei da solda. Então para mim realmente funciona. Só que para o segundo passe eu vou aumentar um pouco mais. Então eu vou colocar no máximo que o equipamento me diz, e para esse tipo de chapa está bom. Então até chegar no vermelhinho aqui, ó. Acredito que seja 170 amperes. Passando disso já não é o ideal. Então eu vou fazer uma solda com 170 amperes aí, para ver se realmente o equipamento está certo. Bora lá. Perceba que no processo TIG também ficou perfeita a soldagem, então essa parte da sinergia do equipamento para mim é 100% real mesmo. Vamos lá agora fazer um testezinho no eletrodo revestido, que já vai nos dar a configuração que o nosso porta-eletrodo é conectado no polo positivo e o grampo terra no polo negativo. Vai perguntar qual a linha de eletrodo que vamos utilizar, se é da linha 60, né, como o 6010 ou 6013, ou a linha 70, como por exemplo o 7018. No meu caso, eu só tenho o eletrodo 6013 aqui. Vai perguntar o diâmetro, né, do nosso eletrodo, ele solda até 4 milímetros. No meu caso, eu só tenho 2,5 aqui. E a espessura da chapa, no meu caso, eu vou soldar uma chapa de 3 milímetros. Lembrando que esse equipamento já tem o hot start, o anti-stick automático nela, nós não regulamos. O hot start, né, que seria um gás extra na corrente quando a gente iniciar a solda, né? Ou seja, ajuda na hora de acender o arco rapidamente, né? Especialmente em eletrodos que têm dificuldade para pegar o arco, né? Como os de revestimento básico, 7018. Ou seja, vamos imaginar que nós regulamos a 100 amperes. Na hora que nós encostamos o eletrodo, ele aumenta lá, sei lá, para 150 amperes. Na hora que o arco acendeu, ele já volta para a corrente que nós regulamos. E o anti-stick, né? Por exemplo, com o nosso eletrodo grudar na peça, ele já corta a corrente na hora, né? Então ele facilita a remoção do eletrodo grudado, né? Ele não vai ficar vermelho ali, não vai ficar passando corrente nele. Então, se o nosso eletrodo vir a grudar, ele corta a corrente na hora, facilitando a remoção dele. Então vamos lá, para esse tipo de espessura e diâmetro do eletrodo, eles nos deu esses seguintes parâmetros, né? Então a regulagem é de 90 amperes, podendo no ajuste fino até 110 amperes ou 70 amperes. Menos ou mais que isso já não é recomendado. Então vou deixar do jeitinho que o equipamento nos forneceu. E aqui nós só podemos regular o Arc Force, né, que seria uma função que regula a estabilidade do arco elétrico quando a distância entre o eletrodo e a peça muda. Né? Na prática, né, quando o eletrodo chega muito perto da peça, o arco tende a apagar. Né? Daí o Arc Force aumenta automaticamente a corrente para evitar isso, né? Mantendo o arco firme e estável. Só que para chapas muito finas eu não recomendo deixar o Arc Force, né? Mas eu vou deixar do jeitinho que o equipamento me forneceu aqui para a gente realizar um teste. Vamos lá. Aqui no eletrodo, ó, porta-eletrodo no positivo, terra no negativo, os parâmetros que o equipamento me forneceu e a chapinha que eu vou soldar.
repararam que no eletrodo também deu super certo a regulagem que eles nos passou aqui no modo sinérgico, né? Então eu aprovei demais em todas as funções, desde o MIG, MIG-MAG com arame sólido, o MIG sem gás, a TIG e o eletrodo. Então, em parte sinérgica, esse equipamento realmente é muito bom. Então, pessoal, vimos que a Vulcano Flex MIG é uma máquina super versátil, né? Capaz de atender desde serralheiros até quem faz pequenos projetos ou soldas como hobby. Ela é multiprocesso, né? Você vai poder trabalhar com MIG-MAG, TIG-LIFT, eletrodo e arame tubular autoprotegido. Ela oferece praticidade, potência e tecnologia para diferentes tipos de aplicação. Os principais destaques dela são a portabilidade, o painel intuitivo, o sistema sinérgico que facilita muito a regulagem, principalmente para quem está começando. Vocês viram que realmente funciona. Se eu tivesse que apontar algo, é que ela não foi projetada para soldagens pesadas ou industriais de grande porte, né? Mas dentro da proposta ela entrega muito bem. E se você curtiu esse review, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdo sobre soldagem e equipamentos. E comenta aqui embaixo o que você achou e se ficou alguma dúvida. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.